Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 18 de abril, mas não é de 1857, é de 2022. Então, 18 de abril é uma data extremamente especial para todos nós. Então, hoje o nosso livro dos Espíritos completando 165 anos. É realmente um dia muito importante, de grande significado para todos nós espíritas cristãos. Mas nós estamos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 47, titulado A Volta de Laura. Eu vou solicitar para Carla fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá recapitular o nosso estudo de número 46, intitulado Sacrifício de Mulher. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. Que essas lições possam entrar em nosso entendimento, nosso coração e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos, desde já, caminhar aqui nesse mundo de matéria, de ilusão, certos de que esse mundo é uma escola, que tudo que nos oferece é para o nosso melhoramento e possamos desde já aproveitar tantas oportunidades de um corpo físico, de uma casa, de uma família que tu nos ofereces. Abre nosso entendimento, nossa compreensão e nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, o sacrifício de mulher é o sacrifício da mãe do André Luiz, que veio da esfera superior onde ela está se despedir do André porque ela iria reencarnar para ajudar o seu marido Laerte. Ela tinha conseguido, corre o ano de 1940, e ela tinha conseguido com amigos, né, que depois de 12 anos, Laerte lá nas zonas mais trevosas do umbral, ela tinha conseguido localizá-lo na Terra. Quando ele deu uma escapadinha das duas amantes, ela conseguiu localizá-lo e ele já estava em processo de reencarnação e ela também ia voltar para novamente com ele casar e ia receber as duas amantes como filhas. O André ainda quis dizer para ela não ia ajudar, mas ela disse que não dava, que o inferior não pode ir para o superior, que era o caso do Laerte, mas o superior pode descer para ajudar o inferior, e é isso que ela ia fazer. E ele ficou muito admirado dessa ajuda que a mãe ia dar, não só ao marido, mas às duas ex-amantes. Vamos lá. A volta de Laura. Se a mãe de André vai voltar, Laura também. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Ou seja, você sai da Terra achando que está livre da contabilidade, mero engano. Você vai para o mundo espiritual e a contabilidade continua. Então, os nossos irmãos contabilistas presentes, não se preocupe que do outro lado tem trabalho. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias
e luzes. E ele fala que não dá para descrever essa festa espiritual. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive assim a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias, ou seja, continua aquela reunião doméstica, coisa boa reunir os amigos em casa, né? Em torno de um feijão com bucho, né? Um creme de camarão. Um creme de camarão. Deus, quando a gente se reúne lá em casa, a Mita e Carla gosta de feijão com bucho, né? Eu faço e vai uma panela quase toda, mas depois rola um chazinho de abacaxi, um abacaxi para ajudar a digestão. Mas é a união de espíritos afins, né? Isso é muito gostoso e isso no mundo espiritual continua. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Então, o representante do departamento será o nosso amigo Alan e a nossa amiga Claudinha irá dar a voz à dona Laura. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento. E, com um olhar algo triste, concluía: Como vê, estou pronta. Mas é muito interessante esse comportamento da dona Laura em relação ao retorno ao mundo físico, à escola, né? Lembra que o planeta Terra para uns é escola, para outros é prisão. Não é verdade? O interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Olha só aí o tamanho dos habitantes aí do nosso lar, gente. Mais de 1 milhão de habitantes aí nessa colônia. Exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Tudo isso me reconforta, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, atalhou o ministro Genésio. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Então nós estamos vendo que está acontecendo uma festa despedida. 3 dias aqui dona Laura ela vai entrar no processo da reencarnação. E a gente observa nessa fala
que ela está em um estado psíquico de medo, um abatimento, uma apreensão, como ele coloca aqui, de suposições, né? Conjecturas, suposições, será aqui, será aqui. Agora olha a abordagem dele, olha que interessante. Não se deixe levar por suposições. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Então é como se ele dissesse, está faltando fé. É isso que está faltando nela. Está faltando o quê? Fé. E quando a gente fala em fé, a gente fala em entrega total aos braços de Deus. Quantas vezes a gente não enlouquece pela nossa linha de raciocínio, pela nossa fragilidade psicoemocional, pelos nossos pensamentos adoecidos? E a dona Laura aqui, apesar de toda a vibração do espaço, apesar de todo o carinho dos amigos, quando ela está frente a frente a uma nova situação, porque ela vai sair dessa zona de conforto que ela está. A zona de conforto por quê? Porque ela já tem todo o domínio sobre o trabalho que ela realiza no nosso lar. Ela consegue fazer todo o trabalho, ela não tem encrenca nenhuma. Mas de repente ela vai sair desse ambiente e vai mergulhar em um outro. Então ela já começou agora com o quê? As suas conjecturas, as suas suposições. E detalhe, suposições puxando para baixo. Então logo aí, ela, além desse momento, como se ela não tivesse confiança em Deus e não tivesse confiança em si mesma. Poxa, eu já fiz tudo legal, está tudo redondo. Você acha que Deus vai me abandonar? E isso serve realmente para todos nós. Porque enquanto tudo está bem, que nós estamos na nossa zona de conforto, vai estar beleza. Mas se de repente algo na vida que acontece nos tira dessa zona, pronto, a gente surta o cabeção. A gente fica enlouquecido. A gente fica desesperado. Isso é falta do quê? Confiança, fé, entrega total nos braços de Deus, nosso Pai. Então... milhares e milhares de horas. Sim, ela fez o trabalho dela, mas ela está indo agora para um novo testemunho. E aí ela só está pensando o quê? O lado negativo. Olha o que ele diz. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Ou seja, eu não vou estar desamparada. Fala, Narumi. Na verdade, o esposo dela, chegou a hora, o esposo dela veio antes. Lembra que foi o esposo dela que preparou todo esse ambiente no mundo espiritual, a casa, porque lembra que para ter casa lá você tem que ter bônus horas. E ele já voltou e está na programação ela também voltar para se encontrar com ele. Por quê, gente? Quando nós estamos no mundo espiritual, a gente está aprendendo. São lições que a gente está aprendendo. Mas quando é que eu vou perceber? Quando é que eu vou mudar de série? Quando eu for para a prova. É assim na escola. Você estuda. Vamos ver agora se você aprendeu a matéria. Como é que você sabe se você aprendeu a matéria? Faz a prova. Fazendo a prova. Então, é necessário a prova, é necessário o teste. Então, no mundo espiritual, se a gente permanecer muito tempo, a gente não evolui. Sair da teoria para a prática. Até porque no mundo espiritual eles trabalham, mas eles têm um apoio, que é o que ela vai falar. Eles têm um apoio vibracional muito grande. Todo mundo ali está no mesmo nível, todo mundo servindo, não tem nenhum cãozinho na nossa frente. Então, você está entendendo? Então, fica legal, está todo mundo ali. Por quê? Porque o grupo do nosso lar é o grupo que está na mesma sintonia. Quer coisa mais agradável do que conviver quem está em plena sintonia com a gente? É uma delícia. Mas só que a gente não evolui, a gente evolui vivendo com os cãozinhos. Porque do jeito que o outro é cãozinho pra gente, nós também somos cãozinho na vida de muita gente. Então, olha só. E aqui que tem o treinamento contra o medo, não é? Esse aqui também tem os treinamentos. Porque ele coloca o medo como uma patologia grave. Então ele diz, olha, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial, gente, manancial é pouco? Não. O manancial da providência é inesgotável. Por que você está com medo? Então, vou trazer agora o que nós acabamos de viver, pandemia. Como é que você ficou na pandemia? Ficou pior do que a dona Laura? Entendeu?
Isso tudo, esse testezinho rápido, é só para nós fazermos uma autoavaliação de como anda a nossa fé. E fé não é nada vai me acontecer. Não, fé é aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Que é aquilo que a gente diz, se eu tiver de ficar, eu fico. Se eu tiver de voltar, eu volto. Lá tem música, tem arte, eu nem vou sentir dor no ombro, vou poder tocar violino, se Deus quiser. Eu não vim aqui para ficar. Tem palestras espetaculares, estudos maravilhosos, vou voltar para me retemperar e me preparar para uma nova encarnação. Pronto, acabou. Para que esse chilique todo? Entende, gente? Então é isso, a gente tem que fazer uma autoavaliação, já que está tão recente, como ficou o meu comportamento, a minha posição frente a uma pandemia. É preciso quebrar os óculos escuros, porque o que acontece? Se você de óculos, você vai enxergar tudo conforme o quê? A lente. Se a tua lente é escura, para onde você olhar vai estar o quê? Escuro. Então é como você disse, troca o teu olhar, troca a tua forma de ver. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Porque a gente pode fazer o contrário aqui. Então, quebra os óculos, não é um exílio amarguroso, não. A gente vem passar por provas e que a gente não arrume expiações. Não pense em possibilidade de fracasso. Não pense em possibilidade de fracasso. Por quê? Porque isso é patológico. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Gente, isso é patológico. Tudo vai dar errado. E aqui, cabeça, pensamento, espírito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros. Então, ou seja, nós que estamos aqui, a gente não está só, nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos amigos familiares que retornaram à pátria espiritual, nós temos o nosso anjo guardião e nós temos Jesus, nós temos Deus. Por que o desespero? Então ele diz, em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe, no tocante, abre aspas, a distância vibratória. Porque às vezes você está lado a lado com alguém, mas vocês estão extremamente distantes quando fala de vibração. Às vezes tem um amigo espiritual ao teu lado, mas você está muito distante a nível de vibração. Você não consegue entrar em sintonia, você não consegue captar a influência e a intuição dele. E ele já diz aqui, olha, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Por quê? Porque a dona Laura é do bem. Então ela não vai estar distante a nível vibratório. Aí ele diz, pense na alegria de auxiliar antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Pensa que você vai voltar, você vai reviver com antigas afeições. Você vai poder ajudar, vai servir. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Então, qual é o ponto dela aí? Medo. É o medo. Medo de voltar, medo de esquecer. Como ela fala aqui, no entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Eu acho interessante quando eu falo assim, que a gente lê o esquecimento temporário, a gente tem medo do esquecimento. O espírita não pode reclamar de esquecimento. Ele pode até dizer, olha, eu não lembro do meu passado, mas eu sei o que é o meu passado. Entende? O espírita,
ele sabe da reencarnação, ele sabe da quantidade de equívocos cometidos. O espírita sabe que o grupo familiar que ele está é um grupo que ele precisa se reabilitar. O espírita que estuda, ele sabe de tudo isso. Então, a gente não precisa lembrar do passado, porque a gente sabe qual é a função de uma encarnação, qual o propósito de uma reencarnação. Então, aqui ela está apavorada com o passado, né? Eu vou esquecer tudo. Tá certo, as úlceras fecharam, mas se voltar a arranhar, vai abrir de novo. Ou seja, como se dissesse assim, não está totalmente resolvido ainda. Eu ainda posso cair. Quando é que o espírito reencarna e não mais cai? Quando ele é um puro. Mesmo superior, ele ainda poderá cair. A gente vê isso em Alcione. São reencarnações complicadas. Mas ela nem precisava reencarnar no planeta Terra. Ela poderia ter continuado lá, porque reencarnar com doidinho é difícil a gente não enlouquecer também. E esse é o medo aqui da Dona Laura. Só que esse medo vai ajudar em alguma coisa? Só vai piorar. Esse medo vai impedir que ela venha reencarnar? Não, ela tem que reencarnar. Ela está, de repente, mentalizando algo que só está prejudicando. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Vamos lá, o ministro está que está. Ele diz que ele não ignora o que representam as sombras do campo inferior, ou seja, as tendências que a gente ainda traz. Não ignora, eu sei que ainda está aí. Mas é indispensável ter o quê? Coragem. Coragem para o quê? Para enfrentar a sombra que está dentro de mim. Quando aparece dentro de mim as tendências negativas, as tendências que eu sei que são erradas, elas aparecem não é para ser realizadas, elas aparecem para ser corrigidas. Eu tenho que corrigir. Ou seja, se ela aparece, ela está dizendo: olá, eu ainda habito em ti. E se você continuar realizando o que ela te pede, ela vai permanecer por mais séculos aí dentro. Enquanto nós não fizermos um basta e decidirmos enfrentar essa mazela que está dentro de nós, não haverá evolução. Então, eu sou assim. Não, você não é, você está assim. E precisa enfrentar. Porque nós identificamos o que é negativo, o que não nos faz bem, que está dentro da gente. Para quê? Para ser trabalhado, não para ser realizado. Se eu realizar, eu não resolvo absolutamente nada. Então ele diz: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante, para frente. Vamos lá. Né? Ficar aí reclamando vai resolver? Não vai. Então vamos trabalhar. E como é que a gente trabalha? Na luta do dia a dia. Gente, quando a gente tem uma mazela íntima, às vezes a gente não enxerga a mazela. Não se preocupe, porque a vida vai te trazer ocasião para te mostrar que a mazela está dentro de ti. E aí é o momento que está levantando o tapete, para sair o lixo que está embaixo do tapete. E aí é que você vai ter a opção de limpar ou de conviver nesse lixo. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros. Entendeu? Então, esse dos outros não é fazer caridade na rua, não. Ele está falando dentro de casa. Ele está falando do teu grupo mais próximo. Porque a gente quer cuidar muito bem da gente e não quer cuidar muito bem do outro, que está bem próximo da gente.
Mãe cuida do filho porque é instinto. E tem algumas que abrem mão, inclusive, do instinto. É instinto. É o papai cuidando dos filhos que estão chegando. Ele deu instinto maternal. Se não fosse isso, a humanidade já teria se acabado. Porque mesmo com o instinto maternal, tem mulheres que abandonam sua cria. Entende, gente? Cuidar do outro. Então, olha o que ele diz. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros. Por quê? Porque quando eu trabalho pelo bem do outro, eu estou abrindo mão de egoísmo, de vaidade e de orgulho. O egoísmo é pensar na minha vida, no meu cansaço, no meu dinheiro, que não é nada meu, é tudo, nós somos administradores. Entende, gente? Sacrifício. No bem dos outros, que é na satisfação de si mesmo. Então, nós vamos te ajudar a trabalhar isso para você servir e não para você ser servida. O grande perigo, dona Laura, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. É a demora nas tentações. A tentação, ela é algo externo ou ela é algo interno? Interno. Isso me tenta, mas de repente não tenta a Claudinha. Claudinha está resolvida nisso. Entende? Então ela é algo interno. Eu ainda vejo nisso algo que me tenta. Por exemplo, nós vamos ver lá a passagem no Evangelho. Você acha, dentro daquela forma simbólica, que o capeta tentou Jesus? Pelo amor de Deus. Existe algo que tente o nosso Senhor Jesus? Nós estamos falando de um espírito crístico. Entenda o que é literatura. Mas não existe absolutamente nada que tente um Cristo. Nada. Porque ele já tem todo o domínio e conhecimento sobre a matéria. Entende? Hoje muito bem estudado na obra do Livro dos Espíritos. Você vê o tanto de informação? Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Porque toda vez que eu atendo o meu capricho pessoal, abrindo mão do sacrifício, nota 0. Acabou. Zerou na prova. Zerou. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É isso que está faltando, fé. E quando a gente fala em fé, a gente fala em entrega total aos braços de Deus. Quantas vezes a gente não enlouquece pela nossa linha de raciocínio, pela nossa fragilidade psicoemocional, pelos nossos pensamentos adoecidos? Enquanto tudo está bem, que nós estamos na nossa zona de conforto, está beleza. Mas se de repente algo na vida que acontece nos tira dessa zona, pronto, a gente surta o cabeção. A gente fica enlouquecido. A gente fica desesperado. Isso é falta do quê? Confiança, fé, entrega total nos braços de Deus, nosso Pai. Quando nós estamos no mundo espiritual, a gente está aprendendo. São lições que a gente está aprendendo. Mas quando é que eu vou perceber? Quando é que eu vou mudar de série? Quando eu for para a prova. É assim na escola. Você estuda. Vamos ver agora se você aprendeu a matéria? Como é que você sabe se você aprendeu a matéria? Fazendo a prova. Então, é necessário a prova, é necessário o teste. Então, no mundo espiritual, se a gente permanecer muito tempo, a gente não evolui.
sair da teoria para a prática. Até porque no mundo espiritual eles trabalham, mas eles têm um apoio vibracional muito grande. Todo mundo ali está no mesmo nível, todo mundo servindo, não tem nenhum cãozinho na nossa frente. Fica legal, porque o grupo do nosso lar é o grupo que está na mesma sintonia. Quer coisa mais agradável do que conviver quem está em plena sintonia com a gente? É uma delícia. Mas só que a gente não evolui, a gente evolui vivendo com os cãozinhos. Porque do jeito que o outro é cãozinho pra gente, nós também somos cãozinho na vida de muita gente. O manancial da providência é inesgotável. Por que você está com medo? Então, vou trazer agora o que nós acabamos de viver. Pandemia. Como é que você ficou na pandemia? Ficou pior do que a dona Laura? Entendeu? Isso tudo, esse testezinho rápido, é só para nós fazermos uma autoavaliação de como anda a nossa fé. E fé não é nada vai me acontecer. Não, fé é aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Que é aquilo que a gente diz, se eu tiver de ficar, eu fico. Se eu tiver de voltar, eu volto. Vou voltar para me retemperar e me preparar para uma nova encarnação. Pronto, acabou. Para que esse chilique todo? Então é isso, a gente tem que fazer uma autoavaliação, já que está tão recente, como ficou o meu comportamento, a minha posição frente a uma pandemia. Quebra os óculos, não é um exílio amarguroso, não. A gente vem passar por provas e que a gente não arrume expiações. Não pense em possibilidade de fracasso. Não pense em possibilidade de fracasso. Por quê? Porque isso é patológico. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou conseguir. Gente, isso é patológico. Tudo vai dar errado. E aqui, ó, cabeça, pensamento, espírito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros. Então, ou seja, nós que estamos aqui, a gente não está só, nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos amigos familiares que retornaram à pátria espiritual, nós temos o nosso anjo guardião e nós temos Jesus, nós temos Deus. Por que o desespero? Porque às vezes você está lado a lado com alguém, mas vocês estão extremamente distantes quando fala de vibração. Às vezes tem um amigo espiritual ao teu lado, mas você está muito distante a nível de vibração. Você não consegue entrar em sintonia, você não consegue captar a influência e a intuição dele. O espírita, ele sabe da reencarnação, ele sabe da quantidade de equívocos cometidos. O espírita sabe que o grupo familiar que ele está é um grupo que ele precisa se reabilitar. O espírita que estuda, ele sabe de tudo isso. Então, a gente não precisa lembrar do passado, porque a gente sabe qual é a função de uma encarnação, qual o propósito de uma reencarnação. Quando é que o espírito reencarna e não mais cai? Quando ele é um puro. Mesmo superior, ele ainda poderá cair. Quando aparece dentro de mim as tendências negativas, as tendências que eu sei que são erradas, elas aparecem não é para ser realizadas, elas aparecem para ser corrigidas. E se você continuar realizando o que ela te pede, ela vai permanecer por mais séculos aí dentro. Enquanto nós não fizermos um basta e decidirmos enfrentar essa mazela que está dentro de nós, não haverá evolução. Então, eu sou assim. Não, você não é, você está assim. E precisa enfrentar. Porque nós identificamos o que é negativo, o que não nos faz bem, que está dentro da gente. Para quê? Para ser trabalhado, não para ser realizado. Se eu realizar, eu não resolvo absolutamente nada. Ficar aí reclamando vai resolver? Não vai. Então vamos trabalhar. E como é que a gente trabalha? Na luta do dia a dia. Gente, quando a gente tem uma mazela íntima, às vezes a gente não enxerga a mazela. Não se preocupe, porque a vida vai te trazer ocasião para te mostrar que a mazela está dentro de ti. E aí é o momento que está levantando o tapete, para sair o lixo que está embaixo do tapete. E aí é que você vai ter a opção de limpar ou de conviver nesse lixo.
Então, esse dos outros não é fazer caridade na rua, não. Ele está falando dentro de casa. Ele está falando do teu grupo mais próximo. Porque a gente quer cuidar muito bem da gente e não quer cuidar muito bem do outro, que está bem próximo da gente. Mãe cuida do filho porque é instinto. E tem algumas que abrem mão, inclusive, do instinto. É instinto. É o papai cuidando dos filhos que estão chegando. Ele deu instinto maternal. Se não fosse isso, a humanidade já teria se acabado. Porque mesmo com o instinto maternal, tem mulheres que abandonam sua cria. Entende, gente? Cuidar do outro. Quando eu trabalho pelo bem do outro, eu estou abrindo mão de egoísmo, de vaidade e de orgulho. O egoísmo é pensar na minha vida, no meu cansaço, no meu dinheiro, que não é nada meu, é tudo, nós somos administradores. Entende, gente? Sacrifício. A tentação, ela é algo externo ou ela é algo interno? Interno. Eu ainda vejo nisso algo que me tenta. Por exemplo, nós vamos ver lá a passagem do Evangelho. Você acha, dentro daquela forma simbólica, que o capeta tentou Jesus? Pelo amor de Deus. Existe algo que tente o nosso Senhor Jesus? Nós estamos falando de um espírito crístico. Entenda o que é literatura. Mas não existe absolutamente nada que tente um Cristo. Nada. Porque ele já tem todo o domínio e conhecimento sobre a matéria. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Você vê o tanto de informação? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor. Foi bom? Até o nosso próximo encontro.